Com o aumento do acesso à informação e, consequentemente, aos tratamentos relacionados à reprodução assistida, o número de procedimentos desse tipo vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Dados de uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostram que em 2012 eram 32.181 embriões congelados no Brasil. Já em 2019, esse número chegou a 99.112. Porém, não é apenas o congelamento de embriões que permite que casais que não conseguiam ter filhos possam realizar esse sonho. Por isso, o podcast Conversa com o Especialista recebe neste episódio o médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida, Dr. Wilson Luiz Maciel. Dr. Wilson, em primeiro lugar, quais são os diferentes tipos de reprodução assistida? Então, assim, existe, na realidade, uma confusão muito grande, né, entre inseminação e fertilização. Né? A inseminação seria estimular a mulher a ter uma ovulação, né, e no período ovulatório, o casal vem na clínica, coleta o sêmen, prepara esse sêmen, seleciona os espermatozoides e coloca dentro do útero e espera esse espermatozoide encontrar o óvulo para que ele seja fecundado e aconteça a gravidez. A fertilização in vitro é um processo em que a gente também faz uma estimulação através de medicações por um período de mais ou menos 10 dias. Se controla com ultrassom o crescimento dos folículos, que a gente chama, que são estruturas onde o óvulo está dentro, até ele atingir um tamanho adequado. E quando ele atinge esse tamanho adequado, a gente marca a retirada destes óvulos. No mesmo momento, o marido coleta o sêmen, esses óvulos são selecionados, os espermatozoides são selecionados também, e um espermatozoide é injetado aqui fora, então, no laboratório, um espermatozoide em cada óvulo, e 24 horas depois a gente checa para ver se esses óvulos foram fertilizados. Normalmente aguarda-se esses embriões, então, já no primeiro dia chegarem ao 5º dia, para posteriormente serem colocados dentro do útero. Então, esse é o processo de fertilização. Parece, para quem não conhece, algo extremamente complexo. Eu acredito que realmente seja, né, doutor? Para quem está fazendo esse procedimento, não para o paciente. É uma tecnologia que Criciúma dispõe, que vocês dispõem na clínica? Todo esse procedimento é feito aqui na região mesmo? Todo ele é feito aqui. Todos os tratamentos, tanto a fertilização como a inseminação, dentro do processo de fertilização, ainda a gente dispõe aqui na clínica de um recurso que é a biópsia embrionária, onde a gente retira um pequeno fragmento da parte que formaria a placenta, se retira um pequeno fragmento, manda-se analisar para se ver então se esses embriões têm alteração genética ou não. Então é um tratamento de alta complexidade, mas que Criciúma dispõe dessa tecnologia. Pelo fato, Dr. Wilson, de ter essa tecnologia mais próximo das pessoas, mesmo que longe dos grandes centros como São Paulo, ou mesmo Porto Alegre, é uma técnica também que tem tido cada vez mais procura aqui na nossa região? Sem dúvida. Estima-se que 15% a 20% dos casais terão problemas para engravidar, né? Então, quando é que a gente constata essa alteração? Normalmente, quando o casal tenta engravidar pelo período de 1 ano e não obtém a gestação. Então, esses casais eles são considerados com uma dificuldade para engravidar, onde, então, a gente acaba recebendo esses casais na clínica. Então, é uma porcentagem alta, né? A cada 10 casais, 2 com dificuldade para engravidar, sem dúvida. E cada vez mais tem aumentado a demanda, porque os casais normalmente procuram uma gestação já numa fase mais adiantada, digamos, né? Principalmente
a mulher hoje ela tem um ritmo de vida totalmente diferente de 30, 40 anos atrás, onde hoje a mulher faz uma faculdade, ela tenta se colocar no mercado de trabalho e acaba postergando a maternidade. E a gente sabe que a mulher, a partir dos 35 anos, ela começa a ter uma dificuldade maior para engravidar, porque ocorre um processo chamado que é a diminuição da reserva ovariana, que é o estoque de óvulos que ela possui. E, além disso, a qualidade também dos óvulos diminui, daí aumentando essa dificuldade para engravidar. Então, normalmente, os casais que nos procuram apresentam essa faixa etária, acima dos 30 anos, normalmente. Então, cada vez mais, a clínica recebe um número maior de pacientes devido a essa dificuldade. Doutor, agora falamos sobre a questão da idade da mulher, né? Mas e o homem? Tem alguma idade que também pode dificultar a gestação? Pode dificultar que ocorra a gestação? Sim, a gente sempre acaba dizendo, né? Existe uma cultura que tudo é problema da mulher, mas na realidade o homem também tem uma parcela de contribuição nisso. Só voltando um pouquinho ali nas causas de infertilidade, 40% das causas são de ordem feminina, 40% de ordem masculina. E em 20% os dois têm problema. Ou seja, o homem tem a mesma, digamos, porcentagem de dificuldade que a mulher para engravidar. E quanto à idade do homem, sabe-se que acima dos 45 anos já começa a diminuir a qualidade desses espermatozoides. Começa a acontecer um processo que a gente chama de fragmentação do DNA. Isso torna-se também uma causa de dificuldade para se obter a gestação. Então, a idade do homem também influencia. Além disso, nessa faixa etária, também acaba acontecendo outras comorbidades, né, como hipertensão, diabetes, obesidade, que são fatores que acabam influenciando na fertilidade. Em relação à fertilidade do homem e também da mulher, quais são os principais fatores, doutor, que podem provocar a infertilidade? Existe, por exemplo, sedentarismo, má alimentação, problema genético? Como é que funciona? Então, além dos problemas, digamos, orgânicos, né, na mulher, alteração hormonal, dificuldade para ovular, alteração nas trompas, fator imunológico, no homem, a varicocele, a principal causa de diminuição da quantidade de espermatozoides, os fatores ambientais também influenciam muito, né? Como a dieta, o uso de medicamentos, o tabagismo, a obesidade, o uso no homem, principalmente, e a gente acaba tendo um contato maior com homens jovens, com pouca contagem de espermatozoides, que é o uso dos anabolizantes, principalmente usados muito em academias, para se ter uma massa muscular maior, e isso acaba afetando esse processo de produção espermática, né, produção dos espermatozoides, e com certeza afetando a fertilidade masculina. Então, são vários fatores, né? Nós temos também uma coisa chamada disruptores, tanto para o homem quanto para a mulher, que é o uso de produtos químicos, uma substância também chamada de bisfenol A, que é uma substância desprendida por recipientes, aqueles recipientes de plástico que acabam se colocando a alimentação, a comida ali dentro e se esquentando em micro-ondas. Isso libera essa substância que ao longo dos anos acaba alterando essa capacidade, tanto da parte feminina alterando o processo de ovulação, quanto da parte masculina alterando o
processo de produção de espermatozoides. Mesmo para os casais que não estão nessa faixa etária, mas que estão há algum tempo já tentando, como o senhor disse, doutor, há mais de um ano, qual é o procedimento? A mulher marca a consulta, o casal já pode comparecer, o senhor evidentemente trata mais a mulher por ser a sua especialidade, mas precisa tratar o casal no todo para que a gestação ocorra com sucesso? Então, como eu falei, assim, 40% das causas é de ordem masculina, 40% feminina e em torno de 20% os dois têm problemas. Então, a mulher não engravida sozinha, ela depende do parceiro para engravidar. E em mais de 60% a 70% dos casos existe mais que uma causa. Então, com certeza, quando se investiga o casal, tanto a parte feminina quanto a parte masculina. E quando é que a gente desconfia realmente que esse casal tem um problema? Como eu falei, né? Se tem mais de um ano de tentativas e não teve o sucesso da gestação, ou naqueles casos em que já se sabe que tem fatores na história desse casal que possa provocar essa dificuldade, por exemplo, mulheres sabidamente portadoras de ovários policísticos, de endometriose. Entre os outros tratamentos, um dos que conheço também, né, doutor, o congelamento de óvulos, seja para aquelas mulheres que não pretendem engravidar no momento, ou porque não têm um parceiro, ou porque desejam esperar, ou mesmo para aquelas que precisam se submeter a algum tratamento, algum procedimento que pode também comprometer a qualidade desses óvulos. Como é que funciona esse congelamento? Então, a gente chama isso de preservação da fertilidade, né? As situações que levam ao congelamento é como tu mesmo explicasse, que seria já atingir uma faixa etária aí em torno dos 30 anos e não ter uma perspectiva de gestação a curto prazo. Isso é uma alternativa de congelamento de óvulos, né? Então, é um procedimento normalmente tranquilo, obedece o mesmo sistema de uso de medicações e captação desses óvulos, seleção e congelamento. Também nas situações muito importantes a gente comentar, são nas situações em que pacientes descobrem uma doença, por exemplo, um câncer de mama ou uma outra alteração que precise de uma quimioterapia, se faz esse tratamento do congelamento dos óvulos, e até porque um tratamento de quimioterapia, ele muitas vezes acaba com essa reserva ovariana. Então, o paciente, ao final do tratamento, quando pensa numa gestação, ela não tem mais condições porque acabou o número de óvulos. Então, o congelamento de óvulos prévio ao tratamento da quimioterapia, ele proporciona à mulher ter uma gestação no futuro. Então, é muito importante as mulheres estarem atentas, se passarem por essa dificuldade, ter a alternativa do congelamento de óvulos. Mas não é só óvulos também, viu? Existe também um congelamento de sêmen. Recentemente, nós tivemos um caso aqui na clínica em que foi descoberto num rapaz da faixa dos 30 anos com linfoma e que nós congelamos o sêmen, porque a gente sabe que ele seria submetido ao tratamento de radioquimioterapia e isso acabaria afetando diretamente a fertilidade. Então, com isso, ele consegue o congelamento e, posteriormente, depois do tratamento, ter uma gestação sem alterações. Então, tanto o congelamento de óvulos quanto o congelamento do sêmen são altamente valiosos para que esse casal possa ter uma gestação no futuro. Doutor Wilson, nos casos agora em que a mulher não tem e também não pretende ter um parceiro, de que forma que ela pode buscar através da fertilização assistida a gestação, seja através de uma doação anônima ou de outro procedimento possível? Então, a gestação, digamos, por opção, a mulher, ela obtém também esses óvulos através do tratamento da indução e captação desses óvulos, e ela utiliza um banco de sêmen, né?
Existem os bancos de sêmen no Brasil, existem bancos de sêmen importado, onde ela escolhe o sêmen mais apropriado, as características que ela deseja, né? Ela faz o tratamento da fertilização, fertiliza esses óvulos e coloca o embrião. É simples assim, não tem muita questão envolvida nesse aspecto. Basta a paciente querer fazer o tratamento. Agora, sobre a situação de que materiais como sêmen ou óvulos são congelados ou é outro tipo de material que fica com a clínica, por quanto tempo e o que acontece quando não é utilizado e o casal ou mesmo a mulher não deseja mais utilizá-lo? Tá. Aí a gente parte para o congelamento, tanto de gametas, que a gente chama, tanto a parte de espermatozoides quanto de ovos, quanto o congelamento de embriões. Eles podem ficar congelados não tem tempo limite para ser congelado. A gente tem relatos no último ano em que o embrião mais antigo no congelado ele tinha 23 anos de congelamento, né? E nasceu do tratamento da reprodução assistida. Mas quando o casal opta em não mais ter esses embriões ou os óvulos congelados, ele faz um termo de descarte, né? E recentemente mudou um pouquinho essa normativa do Conselho Federal de Medicina, e que para se ter essa alternativa do descarte dos embriões, principalmente, ele tem que formalizar através da justiça, e a justiça tem que conceder o descarte dos embriões, tá? Mas isso tem que ser um período acima de 3 anos. Então, após 3 anos, embriões, óvulos ou espermatozoides, eles podem ser descartados sem necessidade, sem tempo estimado. Mas quando existem embriões, necessita dessa autorização judicial. E sobre os mitos, acredito que as pessoas tenham muito que quando vão pela primeira vez, conversaram com alguém ou procuraram na internet numa fonte não muito confiável. Quais são as principais dúvidas e os principais mitos sobre a fertilização assistida? Os mitos, na realidade, a fertilização, o tratamento da reprodução assistida, ela vem mudando nos últimos anos, né? Então, um dos medos que a gente vê dos pacientes é da gestação múltipla, 2, 3, né, gêmeos, trigêmeos. E hoje as clínicas elas têm optado pela transferência de embrião único, de boa qualidade e de preferência estudado. Então, o objetivo da clínica é ter uma gestação única. Eventualmente acontece gemelar, né? Dois bebês, mas a tendência é essa. Então, esse é um dos mitos, né? Outro mito é que o tratamento de reprodução pode ter bebês com alterações ou pode ter bebês com síndromes. Isso não é real, né? A gente normalmente, como eu já expliquei, se o casal tem esse medo, essa preocupação, a reprodução assistida, ela tem mecanismos de evitar essas alterações, né? Mas, basicamente, o maior, digamos, preconceito ou mito é de que se vai fazer a fertilização, virão mais do que um bebê. Outra questão que acredito que as pessoas ainda pensem ou ainda não tenham conhecimento, né, Dr. Wilson, é em relação ao sigilo de todos esses procedimentos, né? Porque muitas vezes o casal não deseja que os amigos, que a família saibam que tem esse problema para engravidar naturalmente e que procuraram um tratamento. Isso também é mantido apenas entre o médico e o casal, evidentemente. Sim, tanto é que aqui na clínica a gente tem dias, digamos, específicos
para tratamento, para atendimento desses casais. Normalmente nós procuramos marcar consultas com um intervalo maior para que esses casais acabem não se encontrando na clínica. É uma situação que a gente prima muito pelo sigilo, né? E é digamos, uma situação que muitas vezes eu falo para os casais: olha, se eu te encontrar numa festa, se tu estiver grávida, eu te encontrar e não te cumprimentar, eu vou esperar tu me cumprimentares primeiro, para não ter aquela situação de achar que, se está grávida, foi um tratamento que fez porque conhece que o médico faz esse tipo de tratamento. Uma outra situação que a gente tem na clínica também são os casais homoafetivos. Por isso, a gente procura ter uma privacidade maior. Então, quando o casal chega na clínica, normalmente ele é a pessoa única naquele momento, aquele horário é dele, para que possam ser esclarecidas todas as situações, né? Quanto ao sigilo, muitas vezes, digamos, de tratamentos que se faz com ovo doação ou com sêmen de doador, isso fica registrado e restrito à clínica. Isso não sai de forma alguma, né? Não se existe um esquema ético muito grande para que isso realmente não saia, né? Então, essa situação, como eu falei, é uma situação, às vezes, um mito, um preconceito contra o tratamento da reprodução assistida. Então, a gente procura sempre prezar pela privacidade do casal. Para finalizar, Dr. Wilson Maciel, sei que também não é possível falar em valores, mesmo pela questão do tratamento ser individualizado e pelas regras do Conselho Regional de Medicina, mas o que a gente pode falar é que esses tratamentos, sejam todos esses que citamos, eles estão mais ao alcance das pessoas nos últimos anos, né? Algo que a maior parte dos casais, com planejamento, consegue alcançar, e não apenas pessoas que saem nas revistas, pessoas de um poder aquisitivo muito maior. Então, a gente sempre diz assim, né? Filho, ter preço é complicado, né? Mas, assim, hoje em dia, a clínica ela dispõe de várias alternativas de tratamentos, né? Nós procuramos fazer aqui também ver a situação desse casal. Muitas vezes a gente propõe o tratamento da ovodoação compartilhada, que isso acaba reduzindo. A gente sabe que nós temos pacientes na fila de espera por óvulos, então, às vezes, paciente que não tem todo o recurso, né? Muitas vezes a clínica acaba subsidiando uma parte do tratamento, ou o casal que vai receber esses óvulos acaba também subsidiando a parte do tratamento, enfim. E como tu falaste, assim, um tratamento que é individualizado, né? Então, existem custos diferentes conforme a modalidade de tratamento que esse casal vai fazer, né? Então, ela pode fazer uma dupla estimulação, um valor, ela pode fazer uma única, ela pode fazer uma mini-FIV, ela pode fazer, que é uma mini-fertilização, ela pode fazer um tratamento de doação compartilhada, enfim, são vários valores, né, que a gente acaba tendo essas modalidades na clínica, né, e tentando facilitar sempre o máximo para que esses casais obtenham o seu desejo, o seu sonho maior, que é ter um filho. E quais são as formas de contato para as pessoas que ainda têm alguma dúvida, que querem também acompanhar o senhor, a clínica nas redes sociais, para tirarem outras dúvidas e mesmo agendar uma consulta, por favor? Então, nós temos o nosso Instagram, que é a Clifert Reprodução Assistida, né? Até a Ju, que é a expert aqui nas mídias sociais, está me soprando aqui, mas é Clifert Reprodução Assistida. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp também, que é o 99180 0126. Nós temos o WhatsApp, a gente procura responder as dúvidas que os casais têm sobre o tratamento,
né? E o nosso ponto, digamos, de encontro é aqui no Pio Correia, em frente à Praça do Sesc, que é a CRIFET, Reprodução Assistida. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer os casais, fazemos uma avaliação. Nosso jogo assim, é bem claro, tranquilo. Aquilo que for necessário, realmente, a gente vai fazer. Eu sempre digo, eu tive 3 casais agora que engravidaram sem tratamento, só fazendo a investigação, fazendo alguns procedimentos simples. Às vezes eu digo, estou jogando contra a clínica. Mas, na realidade, o que a gente quer é isso, é que os casais venham aqui e que engravidem, quer pelo tratamento da fertilização ou quer pela restauração da sua fertilidade. A gente fica à disposição de todos que quiserem vir aqui e a gente possa esclarecer o que eles precisarem. Se você deseja ter filhos, mas não consegue engravidar, procure tratamento especializado e conheça todas as opções. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.